Eu quero dizer o quanto eu sou grato por esse momento. Vão ser 5 dias incríveis e você está sendo o É o pioneiro. iniciador de tudo isso, até porque isso começou com você mesmo, o dia que você me mandou inbox sobre um tema que você gostaria que eu falasse mais, né? Uhum, E, sim. e daí eu resolvi que esse tema eu vou fazer então um Zoom depois gratuito para todo mundo acessar, provavelmente no fim de Uhum, semana que vem. Enfim, e daí beleza. bolamos essas ideias todas, o que está bem divertido. Então, Uhum, o Enzo, ele mora hoje em Belo Horizonte, mas ele vai falar um pouquinho de quem é ele, ok? Vamos lá. beleza. Então, bom dia, gente. Meu nome é Enzo, como o Du falou. Eu sou estudante de medicina. Eu sou originalmente de Ribeirão Preto, mas eu moro em Belo Horizonte hoje em dia. E desde o ano passado, mais ou menos em agosto, eu comecei a entrar em contato com Access Consciousness, eu sempre gostei muito de métodos de expansão de consciência. Mas até o Access eu nunca tinha encontrado nada que era tão fácil, que era tão pragmático. E eu acho que o Du compartilha dessa vivência. E foi muito interessante porque a Access me abriu várias possibilidades que eu sempre soube que estavam lá, mas eu nunca sabia, eu nunca tinha acessado o como perceber tudo isso, né? Então, em novembro eu fiz o meu primeiro curso de barras de Access, já fiz dois e estou no caminho para ser facilitador de barras também. Para levar mais consciência. E é isso que me move aqui na Terra, sabe? É trazer essa renovação para as pessoas, essa renovação de consciência e essa mudança. E é legal que o Enzo acabou de fazer um fundamento que eu fui fazer em Belo Horizonte. E, Uhum. e um dos motivos divertidos desse bate-papo é que, passado o quê? 15 dias, né, Enzo, que eu cheguei daí, o Enzo me traz perguntas sobre o fundamento. Então, isso é legal por dois motivos. Primeiro, porque em algum espaço dentro dele, isso está se movimentando e está criando algo ali diferente. Com E um outro certeza. motivo a gente sempre fala isso nos cursos, muitas vezes nós vamos escutar tudo, vivenciar o curso intensamente, mas dias Uhum. depois a ficha ainda vai começar a cair, né? E Sim, aí, aham. antes do bate-papo aqui para a gente entrar online, ele estava dizendo: tem isso que eu ainda não entendo direito, isso ainda não me fez ficar confortável. Então, para Aham. essa é a ideia do bate-papo também. A gente poder Uhum. perceber que mesmo em Axis, mesmo na Uhum. consciência, mesmo tendo em vista criar consciência diariamente, é Uhum. importante que eu me reconecte com aquilo que eu já vi, né? Com certeza. E é muito interessante porque no último dia do fundamento você falou, o mundo lá fora vai ser o mesmo, o que vai mudar. Nada mudou, Mas, né? mas, mas assim, é interessante como a minha interação e a percepção das coisas está muito diferente. É de verdade um curso que trouxe muita mágica para minha vida. Eu sou muito, muito grato, de verdade. Ah, legal. Porque... Muito obrigado. Gente, meu nome é Eduardo Silva, eu sou facilitador certificado de Access Consciousness. Eu entrei em Access em 2018 e eu falo que eu fui um pouco um foguete em Access, porque passado exatamente um ano, quando eu ia ter um ano da minha primeira classe de Access, eu já estava fazendo a minha certificação em Roma. E para fazer a certificação em Access, nós precisamos comprar alguns materiais de referência, assistir algumas chamadas, participar de alguns cursos, criar mais possibilidades para que as pessoas também estejam engajadas. E Axis fez essa mudança com a minha vida. Eu falo que minha vida ela não virou de ponta cabeça. Na verdade, ela devia estar de ponta cabeça e agora ela virou para o normal. É bem por aí. E desde então, eu tenho procurado criar consciência e criar possibilidades o máximo possível em todos os lugares em que eu posso estar presente, né? E aí por isso que o tema de hoje que o Enzo vai trazer para a gente é algo que é muito significativo para mim, porque
desde que eu conheci Axis, desde que eu percebi que as ferramentas de Axis tinham uma facilidade incrível, uma facilidade fora do comum. Desde então, tudo ficou mais fácil e tudo ficou mais fácil de perceber e de receber. E não posso ficar falando tudo, senão você nem vai poder fazer a sua pergunta. Deixa um pouco para mim, pô. Exatamente, deixa um pouco para você. Muito bem, então vamos lá. Acho que a gente já tem bastante gente conectada com o Facebook. Eu tenho pessoas engajando na minha página, pessoas engajando na sua. Se vocês puderem compartilhar esse Zoom, compartilhar esse bate-papo, ele vai ser muito grandioso para as pessoas poderem acessar. Então, compartilhem na página de vocês, mostrem que a gente pode criar mais possibilidades para todos os espaços, né? E vai ficar gravado também nas páginas, então todo mundo vai poder acessar. Outra coisa, antes, só uma informação prática, Enzo. Pelo Facebook, a gente tem um delayzinho, tá? Porque nós estamos numa plataforma que chama Zoom. Vocês estão vendo ela embaixo aí no Facebook. Então, se às vezes você põe sua pergunta aí e demora para a gente responder, provavelmente é por causa desse delay, mas a gente chega. A gente tem pessoas engajadas com a gente fazendo essas perguntas para nós, ok? Ok. Muito bem, Enzo, a palavra é toda sua agora. Então, hoje eu queria que a gente falasse um pouco sobre o ser infinito, que é uma coisa que o Access fala muito, e como o próprio nome diz, é uma infinitude de coisa que dá para falar sobre, né? E no fundamento a gente fala um pouco sobre, mas eu queria mais clareza ainda sobre. No seu ponto de vista, Edu, o que seria o ser infinito? Ser infinito, no meu interessante ponto de vista, eu penso que a clareza que a gente pode ter do ser infinito é quem nós somos nessa realidade. Por muito tempo, por muitos bilhões de anos, nós fomos colocados como ser finitos. O que é um ser finito? Então, para explicar o ser infinito, eu vou primeiro decifrar aquilo que nós já entendemos o que nós somos, ok? O ser finito, ele é aquele que tem limitações, ele é aquele que tem respostas para tudo isso, põe um ponto final. O ser infinito é aquele que nunca isso ou nunca aquilo, estou colocando entre aspas, porque é um processo de cada um. Eu não vou conseguir, é impossível para mim, como isso é difícil, né? Então, esse é o ser finito. Esse que nós estamos acostumados a ser, né? Então, o que é um ser infinito, segundo a partir da percepção da consciência? É o ser que está pronto para tudo, para ser intensamente tudo que ele escolher ser. O ser infinito, ele tem alguns elementos, que é esse que nós vamos entrar, que são elementos que fazem dele algo grandioso. Então, eu sempre fui, sou, percebo, enfim, tem algumas questões muito do religioso, né? E uma das coisas que eu sempre digo nos meus cursos é assim: se somos uma fagulha divina, se temos uma fagulha do Espírito Santo, nós somos tão infinitos quanto a divindade, né? E nós nunca reconhecemos isso. Nós sempre reconhecemos que o outro é melhor que eu, o meu pai é melhor que eu, minha mãe é melhor que eu, e quando alguém vem atrás e diz assim, olha, eu sou grato a você por isso, por isso, por isso, a gente tem aquela verbalização de dizer, não precisa agradecer, eu fiz porque era minha obrigação. Então, essas são as características de quando você assume a postura do ser infinito. O ser infinito é aquele que está aberto às infinitas possibilidades e infinitas literalmente na palavra que ela é mesmo, que é trazer possibilidades, criar possibilidades e isso ser infinitamente maior do que a gente estava vivendo, né? E aí nós temos os quatro elementos que nós falamos, né?
os 4 instrumentos, igual a gente colocou no tema da sua live agora, que é o ser, saber, perceber e receber. Ou perceber, saber, ser e receber, que é a ordem que nós normalmente ensinamos. Então, quando nós temos esses 4 elementos, é onde nós estamos vivendo como o ser infinito que somos. Certo? Tem uma coisa, Enzo, que é legal, que é assim, não tem fórmula matemática, né? Uma das coisas lindas de Axis é que não tem fórmula matemática. As coisas são conforme nós vamos percebendo e vivendo elas. Então, se você me pergunta, Edu, mas como que é? Como é que eu vou identificar um ser infinito, né? Talvez a pergunta vai para esse caminho. Então, eu vou dizer para você, todos os seres que você olhar na rua, todos os seres humanos que você olhar na rua, bem como os seres animais e os seres árvores e plantas, são seres infinitos porque têm moléculas de consciência, né? E aí, depois que eu falar dos elementos, pode ser que eu tenha alguns exemplos que a gente pode identificar melhor isso, ok? Eu queria agora que você só fizesse um conceito rapidinho do que é cada um desses instrumentos, do perceber, saber, ser e receber. E relacionar um pouco disso com o que o Axis traz, que são as harmônicas, as lower harmonics, né? As harmônicas inferiores, né? Que é o pensar, o sentir, a emoção. Existe o que é as harmônicas altas, que Axis diz que é quando nós estamos sendo ser infinito, e as harmônicas baixas, que é quando nós estamos buscando a finitude de nós, né? Então, saber. O que é saber? É a partir de um espaço que o ser infinito, ele sabe tudo. Então, nas apostilas de Axis, eu deixei uma aqui na mão para a gente poder ver. Todas as apostilas, elas começam com esse título aqui. Empoderando as pessoas a saberem o que elas já sabem. Então, a partir do espaço de um ser infinito, nós apenas sabemos. Nós não precisamos ir lá abrir gavetinhas de arquivos mentais e falar, não, mas então... Aí você vai dizer, Edu, mas então quer dizer que o ser infinito não precisa mais ler livro, não precisa estudar? Não, precisa. Por quê? Porque são essas leituras, são esses estudos, são esses cursos, tudo isso que a gente vai acrescentando para a nossa realidade é que vai fazendo a gente identificar aquilo que a gente já sabe. Então, tem um exemplo, por exemplo, na apostila que diz assim, você já passou, por exemplo, por alguém te fazer uma pergunta e você do nada virar e falar assim, acho que é assim. A gente usa sempre a palavra acho, né? Acho que é assim. E aí a pessoa terminar e fazer daquele jeito e virar para você e falar, como é que você sabia? Aí você se pergunta, como é que eu sabia? Né? Então, essa é uma das harmônicas altas. A gente sempre sabe. Então, quando a gente faz perguntas em Axis, existe uma coisa que é assim, veja a primeira energia que vem. Esse é o seu saber. Tudo que você for para a mente lógica para tentar explicar é o seu pensamento, que daí é a harmônica baixa, né? Então, nós fomos condicionados a viver no pensamento, sentimentos, emoções. Então, o Axis diz, ao invés de pensar demais para realizar, siga seu saber. E o saber vira a harmônica alta do ser infinito. A outra harmônica alta é perceber. Essa normalmente causa um pouquinho mais de dificuldade. Por quê? Porque a harmônica baixa do perceber é sentimento. E uma coisa que nós sempre viemos nessa realidade vivendo. Uma hipervalorização, né, do sentimento. Oi? A gente vem de uma hipervalorização do sentimento, né? Exatamente, porque nós aprendemos assim,
que o sentimento é o que nos nutre, o sentimento é o que nos move, né? E aí, eu sempre digo, e se nós não nos apegarmos à palavra sentimento e nem à palavra perceber? E se nós pudéssemos verificar o que realmente nós estamos utilizando, tendo no nosso corpo? Por quê? Por que não usar as palavras? Primeiro, porque sentimento tem essa hipervalorização que você acabou de dizer. E o perceber, ele tem um pouco a ver com algo sobrenatural. E as pessoas acabam condicionando isso como um espaço errado de si. Como assim sobrenatural? Por exemplo, se você conhece alguém que diz ter mediunidade, então essa pessoa, normalmente, ela percebe o espaço. Ela percebe o que está acontecendo, né? Então, o perceber, ele nos leva para outro espaço. Então, vou dar um exemplo sobre sentimentos e percepções, ok? Quando você percebe, o seu corpo inteiro, ele vibra para aquilo. Quando você está na percepção, então, nós já falamos sobre o saber, então você já sabe, não precisa estar ensinado a isso. E o perceber, o seu corpo, ele te leva para um espaço molecular aonde você fala, uau, tem algo aqui. E esse algo não é sobrenatural, é só porque você está sentindo isso no seu corpo. Nós aprendemos a chamar isso de sentimento, ok? Então, um dos sentimentos que a gente mais usa, e o amor pelo relacionamento, o amor pela mãe, o amor pelo pai, isso é um sentimento. Quando eu cultivo isso como sentimento, isso vai criando enraizamentos que me deixam comprometido com essas pessoas, no sentido de eu não faço isso para não magoar minha mãe, eu não faço aquilo para não magoar meu pai. Mas então eu não vou comer desse jeito porque meu marido, minha esposa, meu namorado, minha namorada não gosta, né? Então, você sai da escolha, né? Você vai se fechando, né? E aí esse é o sentimento que vai nos... sabe? Agora, quando você tem o perceber, o que acontece? Nada muda no dia a dia, mas você tem uma percepção de que você tem uma comunhão diferente com seu pai, uma comunhão diferente com a sua mãe, uma comunhão com seus relacionamentos, e aí você não precisa mais ser por eles, você pode ser por você, e aí você vai criar essa comunhão do perceber. E aí a gente cai no próximo item, que é o ser. Ser. Né? Então, as harmônicas altas, de novo, saber, perceber, e agora ser, a partir das harmônicas baixas. Para o saber, pensamentos, para o perceber, sentimentos, e agora para o ser, emoções. A emoção também é algo que está sempre vinculado a algumas estratégias da nossa realidade, porque o ser humano, ele toda a vida é movido por emoções. Então, desde que nasce um filho numa família, a emoção, nasceu, vamos festejar, né? Vamos... E é muito mais emoção. Então, o jogo de futebol, ele é muito mais a explosão da emoção do que o que as pessoas estão realmente sendo ali. Um show onde as pessoas podem ir lá ver o seu cantor, às vezes você explode de emoção por estar ali presente e você não está sendo ali. Você não está comprometido com aquilo, né? Então, o ser, ele é harmônica alta de que as emoções, elas têm que provar aquilo que você está sendo, né? Tanto é que no curso de barras, nós falamos sobre as barras de alegria e tristeza, e aí eu acho bem legal uma frase que tem lá, porque é assim, quantas vezes nós estamos muito alegres
e as pessoas nos perguntam, nossa, por que você está muito feliz? Olha, olha a situação, né? Como se ter alegria não fosse permitido. E Uhum. às vezes nós estamos muito tristes, chorando, e a pessoa fala, mas para que ficar triste desse jeito? E daí também não é lhe permitido ficar triste. Então as emoções Aham. sempre estão validando algo do ser, né? Sim. Uhum. E quando nós estamos sendo, nós podemos ser, como ser infinitos, nós podemos ser o que nós quisermos. E vou usar uma fala um pouco vulgar, dizer assim, e aí que se dane os outros. E não é que se dane Aham. porque eu não estou preocupado com os outros, é que se dane Uhum. porque, a partir do espaço da minha escolha, é o que eu estou sendo agora. Então, outro dia uma pessoa falou assim para mim, nossa, eu não sei por que você anda tão expansivo, tão feliz. Todo mundo aí, ó, coronavírus, todo mundo isolado em casa, as pessoas pensando na crise de daqui a pouco. E eu virei para ela e falei assim, porque eu não escolho isso para mim. Porque eu não Todo escolho mundo escolhendo filme de cocô, né? Se a gente não escolhe, a gente é visto como errado. exatamente. E aí eu falei para ela, eu não escolho isso para mim. Eu não escolho me Uhum. validar a partir de uma emoção coletiva. Nem por Aham. isso não quer dizer que eu estou saindo de casa, nem por isso não quer dizer que eu estou levando coronavírus para minha mamãe velhinha, para o meu tio. Não. Eu também, Uhum. a consciência me traz para um espaço de saber que eu não Uhum. escolho pegar coronavírus, mas eu também não escolho ser hospedeiro dele para levar para lugar nenhum, certo? Aham. Aham. E isso é o que traz a consciência para o ser infinito. Que espaço é esse que eu posso ser a Uhum. partir desse espaço e criar infinitas possibilidades a partir desse espaço, né? E aí Aham. é onde nós temos o perceber, saber, ser, e aí eu vou estar pronto para o quarto elemento, que é Uhum. o receber. Nossa, Eduardo, mas receber é algo permitido nessa realidade, né? Lamento dizer, mas sim. Quando nós estamos sendo ser infinitos, nós estamos prontos, ou estamos preparados, ou estamos com esses elementos inerentes para receber de tudo e de todos, para criar Uhum. possibilidade em todos os espaços, né? Aham. Então, vou dizer para você, é fácil ser um ser infinito? Super fácil, super. Não tem dificuldade. O que acontece é, eu preciso escolher ser um ser infinito. Uhum. Eu acho que o segredo está mais na escolha do que ficar Aham. pensando que esses elementos têm que ficar. Porque eu não penso mais para dizer assim, eu tenho que perceber uma situação. Eu tenho que saber essa situação. E agora? Uhum. Eu vou poder ser aqui ou não? Não. Aham. Quando você vai para o espaço de consciência, para o espaço Uhum. do ser infinito, isso vai naturalmente sendo as suas harmônicas altas. De vez em quando Aham. você vai ter uma harmônica baixa? Claro, você está aqui no Uhum. planeta aprendendo, né? Mas quanto mais você conseguir vibrar no perceber, saber, ser e receber, mais Uhum. você vai estar expandindo a partir do ser infinito que você é. Aham. Como eu falo, Beleza. né? Vamos lá, Enzo. Eu queria só fazer uma associação, porque, por exemplo, você estava falando que depois de um tempo a gente para de pensar, para de ser cognitivo e a gente se torna aquilo. Então eu já queria emendar outra pergunta. Quando no Access se fala que a gente tem que ser as ferramentas, como que isso se parece? O que que isso significa? Hum. Então, primeiro assim, vou dar uma rebobinada aqui um pouquinho. Quando o Axis fala de ferramentas, são literalmente ferramentas que o Axis ensina para que nós possamos criar mais consciência para nós e para o planeta. Então, outro dia eu vi uma amiga minha fazendo numa live dela e eu achei sensacional.
ela para explicar o que era ferramentas, ela pegou literalmente ferramentas, martelo, alicate, lanterna, Uhum. e aí ela foi perguntando para aquela ferramenta qual a utilidade, né? Então, Aham. a gente pode partir de princípio que esse lápis é uma ferramenta, né? Aham. Então, essa ferramenta serve para quê? Essa especificamente para marcar texto de um lado e para escrever do outro, certo? Então, Aham. quando nós usamos Axis enquanto ferramentas, nós estamos querendo dizer que ele está nos dando instrumentos para que nós possamos criar mais consciência, certo? Uhum. Sim. Muito bem. Dito isso, agora a gente vai para um pouquinho para a sua resposta. Uhum. Quando o Axis diz seja ferramenta, é porque nós já sabemos aquilo, nós já estamos na Uhum. percepção daquilo, nós já somos aquilo. Então eu não preciso ir Uhum. lá e falar agora isso é um lápis, não, você vai começando a vibrar suas moléculas naquela ferramenta que você aprendeu. Por isso, Uhum. os cursos são muito importantes. Porque as pessoas falam, vai para o curso, lê a apostila. Não, o estado vibracional que se tem naquele curso, naquele processo corporal, por exemplo, você fez fundamento comigo, foram 4 Aham. processos corporal. E aí você poderia me Sim. dizer, em cada processo foi a mesma energia, foi igual fazer os 4 processos? De forma alguma. E é muito engraçado porque, assim, depois que eu cheguei em casa, eu comecei a aplicar em mim mesmo alguns dos processos. E é interessante como cada vez que eu aplico, a energia muda também. É muito dinâmico, né? Tipo, o efeito delas. Exato. Então, desse jeito, você colocou as ferramentas na sua realidade, no seu ser Uhum. infinito, você acessou essas ferramentas. Então, Aham. quando a Shannon, o Gary, o Dan, a Simone, o Breno e todos os de Axis falam, você tem que ser a ferramenta, é você estar presente na sua consciência e você poder acessar Aham. essa ferramenta quando é necessário, né? Então, Entendi. Uhum. eu sempre dou um exemplo assim. Existe um processo corporal de Axis que chama MTVSS. MTVSS, ele trabalha toda a questão molecular do nosso corpo, do nosso organismo. E aí, eu fico sempre pensando, se nós podemos ser a energia desse processo corporal, como seria nós Uhum. termos a energia do MTVSS quando nós chegarmos perto de uma pessoa doente ou chegarmos perto de uma pessoa que quer acessar isso, né? Quando Aham. perguntas é uma ferramenta de Axis. Então, quando eu sou a energia da pergunta, eu não preciso ficar Uhum. aqui na minha mente pensante assim, ai, que pergunta eu faço agora? Ai, como eu vou acessar isso? Não, a Uhum. sua mente pensante, ela sai da jogada e você começa a ir Sim. para um espaço de, uau, eu já tenho uma pergunta para isso. O que mais é possível Uhum. aqui? Nossa, como está disponível isso aqui? E aí a energia ela vai se movimentando nas suas moléculas. E aí, como diz Aham. alguns facilitadores do Brasil, a Débora Azevedo falava muito isso, ainda fala, a Thaís fala muito isso. Nós temos que fazer esse músculo da consciência ser Uhum. fortalecido igual ir para academia, né? Então, Aham. como eu sou a energia? Eu sou a energia dizendo assim, quanto mais eu posso viver isso hoje, o que está disponível para mim na consciência hoje que eu não estou acessando, e aí você vai perceber que, de repente, alguém vai chegar perto de você e você vai perceber que aquela pessoa precisa de tal processo corporal, que é aquilo que já está Aham. disponível para você. Então, perceba que não é algo longe, é algo que vai Aham. acontecendo e você vai simplesmente virando essa melodia das harmônicas, entendeu? Entendi. É algo muito natural, né? Que vem com o ser mesmo, né? A partir do momento que você faz a escolha e você tem essa Uhum. consciência de o ser infinito que eu sou, aí Aham. tudo isso vem naturalmente. É igual, sabe um Uhum. exemplo? Quando você vai comprar um carro e aí você diz assim: "Ah, eu gosto muito do modelo tal da marca tal". E aí você começa Uhum. a andar na rua e parece que todos os carros de modelo tal e da marca tal andam naquela rua e você nunca tinha visto tanto carro daquele modelo e daquela marca, né?
Aham. Uhum. Então, quando você faz a escolha e perceber que você é um ser infinito, esses elementos, eles inerentemente começam a funcionar em você e você começa Uhum. a perceber coisas mais grandiosas nesse espaço. Aham. Tem uma pergunta Beleza. que a Renata mandou de alguém do Facebook, Ah, como controlar as harmônicas baixas com as emoções? Quando você é um ser infinito, quando você vai para o espaço do ser infinito, né? Você começa a perceber que as suas emoções, ela é muito mais, talvez é a pergunta que você vai trazer agora, ela é muito uhum. mais dos outros do que minha. Aham. E é isso que nós vivemos nas emoções. Daí tem Uhum. uma ferramenta lá do curso de barras, que é devolver ao remetente com partículas de consciência anexada. Porque Uhum. o planeta, nesse momento, ele está numa emoção das mortes, de tristeza, de isolamento. Muita gente está se sentindo encarcerado em casa, né? Mas isso Aham. é uma energia coletiva, é uma emoção coletiva. Então, como seria você Sim. olhar para o ser infinito que você é e perceber, verdade, aqui eu tenho emoções ou eu tenho ser? Eu estou Uhum. sendo eu estou criando a partir do meu espaço. E aí você consegue expandir a partir desse espaço. Uhum. É exatamente o que você falou que eu ia perguntar. Como eu percebo quando algo é meu, quando algo não é? Então é fazendo pergunta mesmo, né? Sempre fazendo perguntas. Ah, Uhum. existe uma coisa coletiva, porque vamos falar, talvez a gente está conversando aqui a partir do espaço de quem já é de Axis, né? Mas no Uhum. Facebook nós temos muita gente que está vendo que nunca tiveram acesso a isso. Não se Uhum. conectaram ainda com nenhuma ferramenta de Axis. Aham. Então, no Axis nós dizemos assim, nós somos como um Bob Esponja do universo. Nós conectamos com tudo e nós atraímos para nós. Então, quando a gente vê alguém chorando lá na esquina, a gente já acha que aquilo é nosso também, que eu tenho que ir lá, eu tenho que perceber, eu tenho que viver aquilo, por que, que a pessoa está chorando, eu tenho que saber daquilo, né? E isso você Uhum. conecta com você, no seu espaço Aham. energético. Então, muitas vezes, o Gary diz, 99% do que nós estamos sentindo, das emoções que nós estamos tendo e do que nós estamos pensando, não são nossos. Aí você vai dizer, Uhum. Eduardo, mas então se eu devolvo esses 99, eu fico 1% aqui meu? Porque a partir desse 1%, você consegue criar mais possibilidades para o ser infinito que você é. Tá? Uhum. Então, o que o Gary sempre diz? Perceba se aquilo é seu, perceba se aquilo está criando espaço na sua realidade e tranquilamente, se você perceber que aquilo não é seu, devolva para quem é, mesmo que você não Uhum. saiba de quem é aquilo, né? E Uhum. aí você falou para mim, Edu, e como é que a gente percebe? Toda vez que ficar muito pesado para você levar aquilo para frente, toda vez que Uhum. você perceber que é uma emoção exacerbada, porque uma vez que Aham. você está usando as ferramentas, você vai tendo mais clareza de muita coisa. Eu lembro que Uhum. você é o mocinho da clareza, né? Então, no curso de fundamento, eu falava alguma coisa, ele virava para mim, olha, eu não estou tendo clareza sobre isso, você pode explicar? Eu tive clareza sobre isso. Então, isso é estar na ferramenta, é fazer perguntas do quanto isso está cumprindo o seu papel, criando ali algo no seu papel. E aí, quando você Uhum. percebe, você traz a ferramenta correspondente. Existe uma Uhum. coisa em Axis, Enzo, que é assim, a gente fala muito porque tem muitas ferramentas, tem muitas Sim. possibilidades. E o que vai acontecendo é que nós vamos deixando algumas de lado. Então, Aham. sempre que vocês tiverem possibilidades de estarem conectados com alguém, com outro ser infinito, trocar figurinhas, fazer esses bate-papos que nós estamos fazendo, fazer troca de Uhum. processos corporais, isso tudo é nutrir o ser infinito.
E aí você Aham. vai estar validando cada vez mais o ser infinito e as infinitas possibilidades que ele está criando, certo? Então, Uhum. agora, se eu faço o curso de barras e vou me isolar, ou faço o processo corporal e vou lá usar no meu consultório e nunca mais quero ver Axis, Aham. provavelmente vai passar um tempo eu vou parar de ser essa ferramenta, né? Porque Aham. eu não estou utilizando o músculo para ficar mais fortalecido. Aham. É muito interessante o que você falou, porque tem, eu acho que é no Sendo Você Mudando o Mundo, no livro do Dan, em que ele fala que tinha um cara que ele ficou muito tempo meditando numa caverna, e aí, tipo assim, na caverna tava tudo bem, mas quando ele saía pro mundo real, ele se desequilibrava todo. E aí, quando ele descobriu Access Consciousness e consciência, ele fala que ele se tornou uma meditação ambulante. Eu acho muito Claro, interessante isso, porque eu já passei muito por isso de, tipo assim, essa onda de meditar, de ficar sozinho, e às vezes até funciona. Só que, de verdade, o quanto isso não é se negar a estar em comunhão também, né? A receber. exato. Quanto isso é se negar a receber, exatamente. É, Osho, um, um nome mais moderno ultimamente, né, muito falado, ele fala muito isso, que nós podemos meditar a partir do espaço do que a gente estiver fazendo, lavando louça, varrendo e até conversando com as pessoas. E isso, lógico, não desvaloriza nenhum outro processo de meditação, até porque cada pessoa vai acessar o que funciona para ela. Mas Aham. quando o DEM traz essa relação e nós trazemos isso para a consciência, consciência é estar presente. Então, quando eu Isso. estou presente naquilo que eu estou fazendo, quando eu estou presente naquilo que eu estou escolhendo criar, quando eu estou presente no ser infinito que eu sou, esses instrumentos, esses elementos, eles se tornam natural para a minha realidade. Então, Uhum. não é assim, agora eu vou fazer um bate-papo com o Enzo, eu vou vestir a carapuça de Axis. Pronto, agora eu vou ali no mercado, então eu vou vestir a carapuça dessa realidade e vou brigar, e vou falar do corona, e vou... Não, eu sou isso. E eu passo Aham. a ser essa essência. E aí vem Sim. a harmônica alta, que é receber. Por quê? Aham. Quando eu estou sendo essa energia de ser o meditador ambulante ou ser o ser infinito que eu realmente sou, eu Aham. recebo de tudo e de todos. Sim. Eu recebo de tudo que o universo quiser me dar. Isso não quer dizer que eu preciso ficar com tudo, mas eu recebo. O Uhum. Gary diz assim: recebam críticas, recebam julgamentos, porque quanto mais as pessoas te julgam, mais sua conta bancária aumenta. E aí eles usam essas roupas extravagantes que eles gostam de usar, é, propositalmente para que as pessoas olhem e digam: uau, olha essa camisa cor-de-rosa choque, né? Então, é, é o gosto, eles são texanos, Texas, né? Então ele gosta dessa roupa toda. E aí, normalmente, um outro ser finito falaria: não, eu vou me mostrar para o mundo inteiro, eu vou pôr uma roupa onde as pessoas olhem para mim e percebam que se identificam, né? E como ser Aham. infinito, você fala: tá tudo bem, eu vou assim mesmo e eles vão me olhar. Agora, tem uma outra característica que quando nós Uhum. estamos percebendo, sendo, sabendo e recebendo, nós queremos Aham. sempre deixar o ser infinito sempre muito mais voluptuoso, né? Então, e no sentido assim, de receber mais. Então, eu sempre Uhum. faço pergunta assim: como eu vou receber mais hoje? Se eu for com uma camiseta Aham. que é rasgada, se eu for com o cabelo sem pentear, ou se eu for com a camisa que meu corpo está escolhendo. E aí eu recebo de Aham. tudo e de todos. Não importa se a camisa é florida, se ela é lisa, se ela tem colarinho, se ela não tem, eu vou estar Uhum. sempre no receber, certo? Aham. Sim. Me veio uma outra coisa para a gente falar um pouco. Quando você falou do Osho, eu pensei um pouco nas outras modalidades de espiritualidade que a gente tem, né? E aí eu fico pensando, o Access ele fala muito do ser infinito, e as outras espiritualidades elas falam tipo normalmente de tipo o eu superior, o corpo inferior, né? E uma coisa que eu acho muito interessante no Access é que não tem essa separação, né?
entre o, tipo assim, tratando o corpo como algo inferior, né? E eu queria que você falasse um pouco mais disso, tipo assim, o ser infinito, ele engloba tudo que a gente é, ou seria tipo essa alma, esse ser superior? A gente acabou de falar do receber. Então, se eu Uhum. recebo de tudo e de todos, falar que o ser infinito não engloba tudo, eu estaria me desmentido o que eu acabei de dizer aqui há 40 minutos, quase, que nós estamos batendo papo, né? Mas uma coisa que é legal deixar claro é assim, Axis não tem a ver com religião, ele não tem a ver com espiritualidade, no sentido de não pregar, não é uma seita, ninguém está querendo seguir ninguém. O que o Gary sempre diz é: esteja na consciência, faça o que funcione para você, né? Agora, você me trouxe uma clareza com a sua pergunta, assim, diferente de muitos lugares. Eu fui muito tempo de uma igreja cristã específica e lá dizia assim: aqui nós estamos nas coisas de Deus e lá nós estamos nas coisas do mundo, né? Aham. E a beleza de Axis é isso. Aqui não tem coisas de Deus e coisas do mundo. Tem Deus e Sim. o mundo sendo uma coisa só. Isso é Porque uma, né? isso é uma beleza infinita. E aí o Uhum. ser infinito. Porque uma Uhum. vez que eu sou ser infinito, considerado então a parte do Deus, mas eu Uhum. preciso ter um corpo para viver nessa realidade. Então o que Axis diz é que os nossos corpos são um presente. O quanto nós Uhum. podemos cuidar dos nossos corpos, nutrir os nossos corpos, mover os nossos corpos, e isso é Aham. uma fagulha do ser infinito. Então, não se divide nada aqui, muito pelo contrário. Axis inclui, a consciência Aham. tudo inclui, não julga Uhum. nada e não exclui nada. Então, se eu falar, Aham. tá bom, então fica aqui o ser divino que agora eu vou fazer pecado por aí. Eu estou Aham. dividindo esse cara. E esse cara aqui, Sim. ele é um ser só. E aí talvez tenha o Uhum. exemplo que eu queria ter dado no começo e achei oportuno para depois. Outra coisa que o Gary diz é: não fique com dó, não fique com pena, não tenha pena das pessoas. Muito pelo contrário, mostre a elas possibilidade de ser o ser infinito que ela é. Então, quando você Uhum. vê o pedinte, o mendigo na rua, ou drogado, ou bêbado, ou uma profissão que você acha que é menor do que outras, a nossa Uhum. tendência é: eu vou contribuir, eu vou ajudar, coitado. Sim, você pode contribuir, sim, você pode ser esse presente para aquela pessoa. Mas Uhum. como seria validá-la como ser infinito, assim como você? Porque o Aham. mendigo não difere em nada do que eu sou também. Ele é tão ser infinito quanto eu. Mas nós Uhum. tendenciosamente colocamos emoções, colocamos sentimentos nisso. E Aham. eu tenho dinheiro, então eu posso dar dinheiro para o outro. Quando na verdade eu posso Uhum. validar o ser infinito que ele é. E aí, sendo a ferramenta que nós já falamos aqui, o quanto Aham. sendo a ferramenta, nós podemos ser muito mais energia possível, ser muito mais Aham. contribuição possível. Então, eu, Aham. eu sempre tive questões de dar dinheiro no sinal, por exemplo, né? E depois de Sim. Axis, eu achei ótimo que me validou isso. Só que Aham. quando eu estou afim de dar, quando eu estou afim de contribuir, está tudo bem também. E aí eu Aham. tranquilamente consigo hoje parar no sinal e, seja dando dinheiro ou dizendo que eu não vou dar, eu virar para a Hum. pessoa e energeticamente contribuir com ela, fazendo com que ela perceba que ela também é um ser infinito. Eduardo, como Uhum. faz isso? Não sei, simplesmente faço. Igual puxar Aham. energia, simplesmente sou a energia, entendeu? Aham, exatamente. Legal. E só emendando uma outra pergunta, fazendo isso e honrando o ser infinito que o outro é, você está incluindo ele, né? Que é um negócio que o Access fala, que a consciência inclui tudo. Então, Exatamente.
o que seria o incluir tudo, no seu ponto de vista? Incluir tudo é isso que eu acabei de dizer. Eu não excluo aquele lá, eu não excluo aquelas possibilidades, muito pelo contrário, eu coloco ela no meu, no meu ser infinito. Então, quando eu Aham. incluo tudo, é baixar todas as barreiras, não ter julgamento Uhum. sobre nada e criar a partir de um espaço diferente. Uhum. Essa realidade, não ter julgamento não é tão fácil. A gente está Uhum. constantemente indo para o julgamento do errado de nós, do certo de nós, do errado do outro, do certo do outro, né? Então, Aham. quando nós vamos para esse espaço de não julgamento e de incluir tudo e todos, o espaço é Uhum. de perceber, perceber o que vai ter Aham. mais. Uma diferença grande que o Gary traz é assim: uma coisa é você não excluir nada, então Sim. receber de todos, certo? Outra coisa Aham. é você trazer para a sua realidade o que você realmente escolhe. Então, por exemplo, Uhum. vamos supor que você tem alguém que briga com um vizinho aí que briga, que fala de você, que fica te irritando, e aí você pode não julgá-lo. Ah, esse vizinho é um idiota, não sei o quê, por que que ele joga aí? Não faz o julgamento, mas você pode perceber o seguinte: ok, eu recebo o que esse vizinho quer me dar, eu só não coloco na minha vida. E aí você começa a Aham. isolar o que aquele vizinho está te trazendo, no sentido de não receber, mas simplesmente não dar o Uhum. valor que realmente ele está querendo que dê, né? Então, Entendi. Aham. receber de tudo, receber de Uhum. todos, incluir Sim. tudo, mas Uhum. você poder realmente fazer a escolha do que funciona para você e do que não funciona para Uhum. você. Você pode vir aqui agora e me trazer uma caneca de chocolate quente. Ok, eu recebo, eu sou grato porque você está me presenteando com essa caneca de chocolate quente, Uhum. mas eu pergunto para o meu corpo: você quer chocolate agora? E meu corpo diz: não, não quero chocolate. E eu digo: ok, obrigado. E aí, Aham. muitas pessoas, mamães, maridos, esposas, ficam: ai, mas o Enzo nem aceitou o meu chocolate, por que que ele fez isso? Né? Quando, na Conheço essa verdade, história. você aceitou, você recebeu aquilo. Só que você foi para um Aham. espaço de dizer: ok, eu só não escolho isso agora. Então, é a partir desse Sim. espaço que a consciência inclui tudo e nada julga. E aí, gente, Aham. ser um ser infinito é a coisa mais grandiosa que você pode fazer por você. Porque te traz um espaço com tanta liberdade, te traz um Uhum. espaço tão generoso de você agradecer o seu corpo por ele estar sendo, de você ter uma consciência de expansão, ter uma consciência Uhum. de perceber e ter uma consciência de que você pode receber de tudo e de todos. Usar. Uhum. Como seria você colocar a sua melhor roupa, andar no shopping, se empoderar disso e poder receber olhares, receber julgamentos, receber brincadeiras, receber piscadas? Isso é o que o ser infinito é. Ele é e ele recebe de tudo e de todos. É Certo? isso. Ele pavoneia, como a gente diz, né? Pavoneia, exatamente. Ele é o pavão do shopping. Acho que temos que ir para o final, Enzo, senão o pessoal vai parar de nos escutar. Já estamos há Tá 50 bom. minutos aqui conectados. Beleza. A gente só pode fazer alguma ferramenta para a gente perceber o ser infinito? Só para Ah, fechar tudo? podemos, acho que vai ser divertido. Muito bem, então, Tá. como é que eu posso perceber o ser infinito que eu sou? Tem vários jeitos. Esse pavonear é um dos jeitos, isso é bem divertido. Façam essa brincadeira. Coloquem uma roupa que seu corpo fica agradável, que o seu corpo fica feliz. E assim que acabar o isolamento social, vá ao shopping, vá a um lugar movimentado, entre numa igreja e empodere-se de quem é você. Do Eduardo que você é, do Enzo que você é, da Renata que você é, do João, do Pedro, não importa. Então, esse é o primeiro exercício. Mas agora a gente pode fazer um exercício do ser infinito, que é perceber o seu corpo a partir do seu espaço. Então, eu vou convidar você que está aí conectado com a gente. Nós temos bastante gente conectada na minha página, mais de 20 pessoas, mais de 50 conectadas com
página do Eduardo, deve ter bastante conectado com o Enzo e com mais pessoas que compartilharam. Então, pare um pouquinho o que você está fazendo, conecte com o seu corpo. Como é que nós fazemos isso, Eduardo? Eu não sou de Axis, não tem problema. Apenas respire profundamente e você vai imaginar a sua mão, não precisa passar a sua mão no contorno do seu corpo. Então, você vai perceber sua cabeça, perceber seu pescoço, perceber seus ombros, seus braços, perceber suas pernas, perceber seus pés, todo o contorno do seu corpo, ok? Respira fundo. E como ser infinito que estamos percebendo, sabendo, sendo e recebendo de tudo e de todos agora, você vai expandir esse corpo. Eduardo, como eu faço isso? Apenas dê o comando. Energeticamente, você vai ficando maior. Expanda seu corpo. Expanda seu corpo a 2 metros de distância de você. Você vai perceber que energeticamente você vai ficar bem maior. Expanda seu corpo a 5 metros de distância de você. Sem mental, sem pensar nisso, sem pôr sua mente pensante nisso. Apenas vai. Dê o comando, corpo, expanda 100 metros. Passe das fronteiras do meu apartamento, da minha casa, 100 metros. Corpo, expanda 200 metros. Perceba que 200 metros você já está conectado com seus vizinhos, com os bares em volta da sua casa, com as árvores. 1 quilômetro de distância, você está conectado com a sua cidade em várias potências. Você vai percebendo que essa energia ela pode ir mais longe. Conecta com todo o nosso país agora. Vai além do seu estado. Perceba que o ser infinito ele pode ir além. Se você tem vontade de visitar uma cidade, um país, como seria se conectar energeticamente com ele agora? Imagine a sua energia chegando na Torre Eiffel, a sua energia chegando no Central Park, a sua energia chegando na Torre de Pisa, em Veneza, no Japão, no Monte Fuji, nas Cataratas do Iguaçu. Energeticamente, o ser infinito ele é muito maior. Ele é muito mais expansivo. Ele infinitamente pode se conectar com tudo e com todos. Então, receba desse momento agora. Que energia, espaço, consciência e escolha nós e nossos corpos podemos ser para perceber, saber, ser e receber por todos os nossos poros. E aí você vai perceber que tem uma brisa leve no seu corpo, uma sensação de que está caindo uma garoa gostosa no seu corpo, uma sensação de calor, uma sensação de recebimento. Como seria você pavonear em volta da Torre Eiffel? Como seria você pavonear pelo Central Park? Eu falo que eu nunca fui ao Central Park, mas eu já fiz tanto esse exercício que eu já conheço ele de cor e salteado. Então você vai para essa energia toda e agora volta. De uma vez só, volta para esse corpo, volta energeticamente para o corpo que te ancora nesse planeta e faça uma respiração profunda e perceba, verdade, você é só esse corpo ou você é algo muito mais grandioso? Não precisa nem responder. Então, essa é a sensação do ser infinito que nós somos. Poder criar grandiosamente a partir do espaço que nós estamos presentes e conscientes. Beleza. É isso, então. Pessoal, para a gente findar, então, eu gostaria de dizer para vocês, muito mais dessas ferramentas nós temos nos cursos, de barras, de fundamento, cursos online, workshops online nas nossas redes, mas mais do que tudo isso, é o espaço que você é para você. Uhum. É o espaço que você pode criar para você como ser infinito que você verdadeiramente é. Como seria não ter mais barreiras para criar algo?
Como seria não ter mais limitações? Como seria não precisar pensar, mas só trabalhar o nosso saber? Como seria não viver de emoções, mas poder criar a partir do espaço do ser que realmente eu sou, né? Como seria não criar mais problema e criar possibilidade em vez disso? Exatamente, porque criar problemas é só um mimimi que nós criamos para nós mantermos a nossa realidade funcionando. É isso. Enzo, muito obrigado pelo bate-papo, foi incrível. Eu espero que Gostei nós tenhamos muito. chegado a muitas pessoas e criado muitas possibilidades com isso. E eu sou grato à sua vida e tudo que você está criando para esse planeta. Eu também sou, a todos nós. O que mais é possível? Ok. Nós vamos ter também bate-papos, então, terça, quarta, quinta e sexta. Amanhã é outra facilitadora querida que vem falar comigo. E nós vamos ter outro tema. Então, se você achou que isso é contribuição, compartilhe com seus amigos, compartilhe na sua página. Vai estar no YouTube também. E conecte com a gente amanhã às 11 da manhã, um bate-papo incrível. Amanhã o bate-papo, ele é sobre, deixa eu achar aqui rapidamente, que já tinha que estar no Paint, eu esqueci. Amanhã o bate-papo incrível sobre tcharam, sendo a grandiosidade que você verdadeiramente é. Ó, vai casar direitinho com o ser infinito. Verdade que a gente se acha grandioso, né? E aí a Aline vem fazer esse bate-papo comigo amanhã. Enzo, gratidão, obrigado por ser esse ser infinito que você é e que mais é possível que a gente possa criar juntos, ok? É isso. Gratidão, gente, também, Pessoal do de todos que estão Facebook, vendo. um abraço e um beijo para vocês. E como seria vocês considerarem o ser infinito que vocês são? Percebendo, sabendo, sendo e recebendo de tudo e de todos. Hã? Tchau, É isso. tchau. Tchau, gente.